Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre vozes verbais. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre a voz ativa, que é quando o sujeito ele pratica ação, logo ele é um sujeito agente. A voz passiva, quando o sujeito ele recebe ação, por isso ele é um sujeito paciente. E vimos que a voz passiva, ela pode ser passiva analítica e passiva sintética. Hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo e nós vamos falar a respeito da voz passiva sintética versus o sujeito indeterminado, porque é muito comum as pessoas se complicarem ao tentar fazer a diferença de quando uma oração ela está na voz passiva sintética e quando nós temos um sujeito indeterminado, porque ambos são constituídos ou fazem uso do pronome se, tá ok? Então vamos verificar qual é essa primeira diferença. A voz passiva sintética, ela sempre vai ser constituída por verbo, transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Já o sujeito indeterminado, ele vai ser constituído por um verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo ou um verbo de ligação. No sujeito indeterminado não vai haver sujeito. Na voz passiva sintética, nós vamos observar a presença do sujeito. Exemplo: vendem-se móveis usados. O verbo vender, ele é um verbo transitivo direto, porque quem vende, vende algo. Vende o quê? Móveis usados. Então, móveis usado, ele é sujeito simples, ele é um sujeito paciente, porque ele está sofrendo a ação de ser vendido. Então, se esse verbo ele está na voz passiva sintética, logo o ser ele é pronome apassivador. Já o próximo exemplo, precisa-se de marceneiros. Nós podemos observar que precisar ele é um verbo transitivo indireto e quem precisa de quê? De marceneiros. De marceneiros é o complemento do verbo transitivo indireto precisar. Logo, ele é objeto indireto e não sujeito, até porque sujeito não pode ser introduzido por preposição. Então, neste caso, eu tenho um sujeito indeterminado. Então, o ser, ele é um índice de indeterminação do sujeito e não um pronome apassivador, porque nesse caso eu não tenho sujeito, e o verbo, pelo fato de eu não ter o sujeito, o verbo obrigatoriamente vai ficar no singular, porque se não tem sujeito, ele não vai flexionar para concordar com o sujeito. Outra situação é a questão da transposição de vozes verbais. Eu posso transformar uma frase, uma oração que está na voz ativa, para uma oração na voz passiva. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu preciso entender que na voz ativa, o sujeito ele é agente, tá? E na voz passiva, o sujeito ele é paciente. Então, olha aí, eu tenho meu primeiro exemplo. A mãe penteou o menino. O objeto direto da voz ativa passa a ser sujeito paciente, na passiva. E o meu sujeito agente, ele passa a ser o agente da passiva, porque na voz passiva ele vai praticar a ação. Sem contar que nós vamos, como a voz ela é passiva analítica, a voz passiva analítica ela é constituída por uma locução verbal, tendo um verbo auxiliar e um verbo principal na voz passiva, terminado no particípio, que seria a terminação ado. Então, vai ficar: um menino foi penteado pela mãe. Olha aqui o segundo exemplo. A mãe comeu o doce, está na voz ativa. Agora eu vou fazer a transposição para a voz passiva. O doce, que é o sujeito paciente, foi comido, que é a locução verbal
pela mãe, que é o agente da passiva, certo? Para finalizarmos as nossas vozes verbais, nós vamos falar sobre a voz reflexiva. Nessa voz, o sujeito ele é agente e paciente ao mesmo tempo, uma vez que ele vai praticar e receber a ação. Exemplo: a velhinha sempre se penteia antes de sair. Então, nós temos a velhinha, que é o nosso sujeito, e como a velhinha ela penteia e ela penteia a si mesma, neste caso, ela é um sujeito agente paciente, ela pratica e recebe a ação. Pentear seria o verbo e o ser, ele é o objeto, ele é o complemento do verbo. Já o segundo exemplo, eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Então, eu tenho agora eu, sujeito, agente, paciente, né, porque cortou a si mesmo. O me, ele é o objeto, porque ele é o complemento do verbo cortar. O exemplo de cima a gente pode até confundir com a voz passiva sintética, mas neste caso a gente tem que ter em mente que o sujeito ele pratica e recebe ação. Então nessa voz o ser ele não é pronome apassivador, ele é objeto direto, ele é complemento do verbo, certo? Agora vamos fazer um resumo aí bem rápido dessas vozes que nós já estudamos. Então o verbo ele tem três vozes, tá? Três vozes na verdade, ativa, passiva e reflexiva, tá? Na voz ativa o sujeito ele pratica a ação. Então a gente observa no primeiro exemplo, o rapaz ouve a moça no rádio. Então nós temos sujeito agente, verbo na voz ativa, que será sempre um verbo transitivo direto ou indireto, e a continuação do predicado. O restante é a continuação do predicado. Na voz passiva analítica, nós já vamos ter como sujeito ele vai receber ação, nós vamos ter um sujeito paciente. E a voz passiva analítica ela é constituída por uma locução formada por um verbo auxiliar e um verbo principal na voz passiva, terminação de particípio, mais o agente da passiva, que seria pelo rapaz, que é quem pratica a ação nessa voz, e o restante é a continuação do predicado. Na voz passiva sintética, nós vamos ter um verbo na voz passiva sintética, como eu já falei, ou ele é transitivo direto, ou transitivo direto e indireto. O ser, ele é a partícula passivadora, porque nesse caso nós temos o sujeito e o verbo vai flexionar para concordar com o sujeito. E nós temos lá apartamentos, que é o sujeito paciente, ele que vai ser alugado, ele que vai sofrer a ação. Na voz passiva reflexiva, tá? A gente tem o sujeito agente e paciente. O ser, ele vai ser o objeto e pentear é o verbo, tá ok? Então, dessa forma é que se constituem as nossas vozes verbais. O nosso assunto, ele é muito interessante, muito importante. Espero que todos possam ter conseguido acompanhar a nossa aula e entendido. E a gente se vê na próxima. Se cuidem e muito obrigada!